Olá, tucanos! O vídeo de hoje tem como título O Mistério da Morte. Esse é o nosso 8º estudo da série O Mistério dos Dois Livros. Já que você está aqui, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para poder ficar sabendo dos novos vídeos que estão aparecendo. Vamos lá? Você já encontrou a carcaça de um animal apodrecendo? O cheiro é horrível, não é? Mas o que ocorre durante a morte? Quando o animal morre, suas células param de receber oxigênio, e então as bactérias transformam os músculos e órgãos em um milkshake de carne podre. Esses micro-organismos produzem mais de 400 compostos químicos e gases, entre os quais alguns muito fedorentos como enxofre. Então, insetos e vermes vêm e se juntam ao banquete, deixando só os ossos. E com o tempo, até os ossos viram pó e nutrientes para o solo. Na verdade, na natureza, é até mais rápido que isso, pois existem animais chamados de necrófagos, seres de paladar questionável como chacais, moscas e urubus, que vão resolver o problema do fedor dos cadáveres e as possíveis doenças que eles transmitiriam. Se for no mar, também não tem problema, pois os tubarões, vários crustáceos, moluscos e vermes marinhos dão conta do serviço de limpeza das carcaças. Nós já sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos sujeitos a ela. Mas o que acontece depois da morte? O que aparentemente é um mistério para alguns é desvendado pela Bíblia, que compara nossa morte com a dos animais. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes 3,19? Diz assim: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. E, se a nossa morte é igual à morte dos animais, o que realmente acontece com a nossa consciência depois da morte? Vamos descobrir isso em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Veja só. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Então, nós vemos aqui que os mortos não sabem de nada. Os mortos não têm consciência da sua condição, não sentem nada, não fazem planos, não vão a lugar nenhum, não estão conscientes do que está acontecendo aqui na Terra e nem nos acompanham. Portanto, é impossível alguém se comunicar com os mortos. Sabemos, porém, que os anjos maus de Satanás têm o poder de se apresentar com perfeição com a aparência, voz e comportamento de uma pessoa. Isso nos é mostrado na Bíblia quando Saul buscou conversar com o espírito de Samuel, que já tinha falecido, lá em 1 Samuel 28. Quando as pessoas queridas que já morreram aparecem para alguém em algum tipo de reunião ou evento, na verdade são os anjos caídos de Satanás buscando enganar as pessoas. Não se deixe enganar, desbravador. Jesus comparou a morte com estar dormindo, vocês se lembram? Isso está lá em João 11, versos 11 a 14. Vamos ver? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vemos aqui então que estar morto é como um sono sem sonhos. Não tem noção nenhuma, não tem consciência de nada. Quando a gente fala da criação da humanidade, a gente lembra que a união do pó da terra com o fôlego da vida concedido por Deus criou uma criatura ou alma vivente. Na morte, ocorre o processo contrário do processo da criação. O pó que constitui o corpo volta para a terra. E a centelha de vida, ou o fôlego de vida, volta para Deus. A alma vivente, que é composta do pó mais o fôlego de vida, deixa de existir. Em Eclesiastes 3:20, nós lemos:
todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. O resultado é uma pessoa morta, sem consciência. Jesus também disse que os mortos vão permanecer dormindo até um certo momento. Que momento será esse? Nós podemos ver em João 5, verso 28, o seguinte: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Não é muito bom saber disso? Melhor ainda, a Bíblia nos fala um pouco sobre como nós podemos consolar as pessoas que perderam alguns entes queridos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para que o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina a verdade da ressurreição como uma solução para o problema da morte. 1 Coríntios 15, 52 nos diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. As promessas de Deus, elas começam aqui na terra, mas elas terminam lá no céu. É maravilhosa a promessa bíblica de que os salvos que morreram em Cristo viverão outra vez para desfrutar o precioso privilégio da vida eterna. E é a nossa confiança nessa promessa que nos torna pessoas diferentes das demais. Veja só, uma das grandes alegrias de sermos adventistas do sétimo dia é essa esperança do reencontro com nossos queridos que já morreram. Nós sabemos que a morte não é o fim, é apenas um sono. Todos aqueles que morreram no Senhor estão apenas dormindo, e quando Jesus voltar a essa terra, eles vão ressuscitar assim como Jesus ressuscitou, deixar seus túmulos vazios e se reunir a nós para juntos encontrarmos com Jesus. Isso não é maravilhoso, motivo de grande alegria? Existe um animal chamado rã da floresta, que vive no Alasca. Ela tem que enfrentar longos invernos num lugar onde outros anfíbios morreriam por congelamento. Essa rã produz um anticongelante que é enviado pelo sangue aos órgãos vitais antes que a rã congele. Depois, 60% da rã fica congelada e os órgãos que foram preservados param totalmente, incluindo o cérebro e o coração. É como se essa rã estivesse morta, mas quando ela descongela, os órgãos voltam a funcionar porque foram preservados e esse pequeno anfíbio ressuscita. Nós sabemos então que a ressurreição ela é a restauração da vida, juntamente com a plenitude do ser, da personalidade após a morte. Ressuscitar, então, é voltar a viver no corpo, assim como aconteceu com Lázaro e com o próprio Jesus, que deixou seu túmulo e vive para que um dia ele possa voltar e ressuscitar as pessoas amadas que já perdemos. A morte é o fim de todos os homens, mas não se desespere. Creia e espere na ressurreição dos salvos em Cristo. Tanto você como seus queridos podem ter essa certeza de que um dia vamos nos encontrar novamente com aqueles que amamos no céu. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou